mas lembrar três das sobras. E uma delas que eu mencionei está na Catedral, ou esteve na Catedral de Notre-Dame durante séculos, e que creem alguns que é nada mais, nada menos do que a coroa de espinhos que Jesus recebeu naquela semana da Paixão e que o fez sangrar, o fez sofrer de sobremodo. Alguns consideram que essa coroa de espinhos foi recuperada, foi guardada e esteve até à altura do incêndio, recentemente, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Agora, envolta numa coroa de cristal, bordada a ouro, porque consideram que é tão preciosa. E tem servido exatamente para que haja peregrinações dentro da Catedral de Notre-Dame para ali poderem ir beijar esta considerada como uma relíquia do cristianismo e relíquia particularmente da Semana da Paixão. Portanto, para alguns, isto foi o que sobrou da Semana da Paixão. Uma outra é aquela que se encontra numa catedral em Turim, na Itália, norte da Itália, que é conhecido como o Sudário, ou o Santo Sudário de Cristo. E mais não é, segundo eles, de que exatamente, ou foi, aquele lençol que foi colocado sobre o corpo de Jesus, quando ele foi colocado por José de Arimateia naquele sepulcro vazio lá em Jerusalém. E esse pano de linho ficou junto com o seu corpo, particularmente a sua face. Mais tarde foi recuperado, muitos anos mais tarde, e nos tempos da Idade Média então apareceu com aquilo que alguns consideram ser a silhueta, digamos, o suor e algumas lágrimas do rosto de Jesus que ficou nesse pano de linho. E para alguns esta é uma sobra fantástica, uma relíquia dos tempos da Semana da Paixão. Uma outra é bem mais bizarra. É aquela que se encontra numa pequena localidade do norte do Japão, nos dias de hoje, e que mais não é do que uma sepultura em que alguns dizem, muitos japoneses creem, que ali foi então sepultado Jesus. Jesus que a dado passo esteve naturalmente em Jerusalém, que foi preso, esteve quase a ser levado à cruz, mas na verdade, segundo eles, quem foi crucificado não foi Jesus, mas o seu irmão. Jesus conseguiu libertar-se, conseguiu fugir, afastou-se e de algum modo caminhou na direção do Oriente e acabou por chegar ao Japão, onde anteriormente, desde os tempos da sua infância, da sua juventude, já tinha estado para procurar conhecer mais sobre as religiões orientais. E então ele ali foi e chegou com os 33 anos, casou, teve mulher, naturalmente filhas, 3 filhas, segundo eles, e viveu até aos 102 anos. E veio então a ser sepultado e creio que é naquele lugar que está o corpo de Jesus. Isto é, uma das sobras da Semana da Paixão, que é o corpo, neste caso os ossos, os remanescentes de Jesus, então estão ali. Mas será que para nós alguma destas é sobra para nos trazer à memória, para mover a nossa fé, para nos alimentar espiritualmente acerca daquilo que foi a Semana Sagrada, a Semana Santa de Jesus? Ou ficou alguma outra coisa? Qual é a sobra que nós cristãos temos? O slide seguinte traz isso à memória. É exatamente o quê? Um sepulcro vazio. Nem coroa de espinhos, nem o lençol, nem o corpo de Jesus, mas é um sepulcro vazio. Porque Cristo não ficou na sepultura, Ele ressuscitou. E isso para nós como cristãos é alguma coisa extremamente maravilhosa e gloriosa. É isso que nos dá esperança. Reparem, nós não temos aqui uma relíquia para cada um de vós poder vir aqui em procissão e beijar. Não temos aqui um pano que possa atribuir-se àquele que foi colocado para cobrir o corpo de Jesus. Também não temos um corpo, porque o corpo de Jesus não ficou na sepultura, Ele ressuscitou. Então, a semana passada nós considerámos estas 3 sobras, que para alguns são relíquias, mas para nós valem o que valem. Aquilo que vale para nós
é de facto o sepulcro vazio. Mas não são estas as três únicas relíquias que o mundo cristão, de certo modo, abraça e considera de tanto valor e que tem promovido tanto culto, tanta adoração, tanta religiosidade, certamente equivocada, porque o sepulcro está vazio. E isso para nós é certamente o mais importante. Mas há outra relíquia que eu quero trazer porque está tão diretamente associada com este momento que nós vamos celebrar, que é da ceia dos Senhores. Alguns consideram, e esta é uma réplica de uma pintura do célebre Leonardo da Vinci. Ele fez a pintura de Jesus, supostamente, à mesa com os seus discípulos, naquilo que é retratado aqui como sendo a última ceia de Jesus. E naquela mesa, daquilo que foi a noite de quinta-feira, em que Jesus se sentou à mesa, e já vamos relembrar esse texto, Jesus sentou-se à mesa e acabou por estar com os seus discípulos e, tendo celebrado a ceia pascal, isto é, comido o cordeiro, as ervas amargas, conforme estava prescrito lá, desde os dias de Moisés, então Jesus, no fim, pegou no pão, pegou no vinho e os separou de tal maneira que acabou por então deixar alguma coisa que ficaria marcado para sempre. É o chamado Santo Graal. Alguns talvez já tenham ouvido. Quanto mais não seja, tenham visto filmes como o Indiana Jones e aquela aventura da procura exatamente deste cálice, porque alguns consideram que este cálice tem propriedades extraordinárias, porque tem uma história, segundo eles, associada exatamente à crucificação de Jesus, e é uma das sobras que verdadeiramente, para alguns, constitui motivo de grande interesse, grande preocupação. O Santo Graal é uma expressão medieval, vem dos tempos da Idade Média, e designa normalmente o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia e onde, na literatura, José de Arimateia colheu o sangue de Jesus durante a crucificação. Então este cálice, para alguns, segundo esta ideia mais ou menos mitológica, não apenas foi o cálice usado por Jesus na altura da celebração da ceia, como foi aquele que José de Arimateia pegou e quando foi buscar o corpo, tirar o corpo de Jesus da cruz e o colocar na sepultura, então pegou em algumas gotas de sangue, alguma parte de sangue, e ali ficou guardado. Porquê? Porque acreditavam que isso iria ter um impacto, que isso iria ter um poder extraordinário. E toda esta ideia da busca do Santo Graal, mais não é do que encontrar alguma coisa aqui, que em si mesmo seja fonte de poder. Até alguns, porque com o tempo tudo isto se foi desenvolvendo, quem sabe se tendo este cálice, isto não traz aqui uma vida eterna. Este cálice em si mesmo não traz um poder especial. Este cálice em si mesmo não faz uma renovação de vida. E alguns creem nisso e tem sido tanta a busca exatamente de encontrar esse Santo Graal, este cálice extraordinário que alguns têm dado a sua vida nesta busca. E vou só pedir a vossa atenção e a vossa paciência um pouquinho, enquanto eles vão mudar ali de computador para colocar este pequeno vídeo que eu encontrei na internet e que está apresentado em português do Brasil e que creio que é bastante interessante porque é uma reportagem que mostra exatamente esta ideia da busca, do encontro e, no fim de contas, afinal parece que o cálice já foi encontrado. Na Espanha, um grupo de cientistas garante que encontrou o Santo Graal, o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia. Estamos em León, uma pacata cidade no noroeste da Espanha. Não é exatamente um ponto turístico, mas um livro lançado esta semana pode atrair para cá peregrinos do mundo todo. O motivo está dentro dessa basílica, a de São Isidoro. Mais precisamente, é este cálice, uma taça ornada com ouro e pedras preciosas. Ela está aqui há muito tempo, mas só agora uma dupla de pesquisadores espanhóis conseguiu reunir evidências suficientes para dizer: este é o Santo Graal.
A revelação de que o cálice de León pode ser a relíquia mais sagrada do cristianismo, o objeto que é cobiçado há séculos, é claro que trouxe uma preocupação extra para esse pequeno museu do interior da Espanha. Por isso, o que agora os turistas podem ver já não é mais o original, é uma cópia. Margarita Torres Sevilla é professora de História Medieval na Universidade de León. Foi ela quem primeiro suspeitou que poderia haver uma ligação entre a história bíblica e o objeto do museu. Qual foi a primeira pista de que este poderia ser o cálice de Cristo? Eu pesquisava sobre objetos históricos de origem islâmica aqui no museu quando me perguntei como um cálice egípcio veio parar aqui em León. A equipe da professora Margarita foi até o Cairo e descobriu que o cálice pertencia a um califa que governou o norte da África e o Oriente Médio no século XI. Quando a região passou por um período de grande fome, quem mandou comida para lá foi o rei de Dénia. Pela ajuda, ele pediu em troca a relíquia sagrada que desde o ano 400 ficava na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Acreditava-se que era o cálice que Jesus Cristo usou na Santa Ceia e também para colher o sangue dele na cruz. Describe onde está guardada. O rei de Dénia sabia da existência do cálice e queria dá-lo de presente para o rei Fernando de León. ¿Por qué Fernando? Por que Fernando? Naqueles tempos era o monarca mais importante da Península Ibérica. Era muito interessante para o pequeno reino de Dénia agradar ao vizinho mais forte e poderoso. His Majesty, Don Ferdinand, the King our Lord, and the Princess, Donna Urraca. O cálice acabou nas mãos da princesa Urraca, a filha do rei Fernando. La demostración palpable de que ellos lo sabían. A prova mais concreta de que Princesa Urraca sabia da importância do cálice é que ela usou as joias da própria coroa para decorar a relíquia, que até então era feita apenas de pedra. Assim, o cálice ficou disfarçado e passou despercebido todos esses séculos. O abade da Basílica de São Isidoro se mantém cético em relação à descoberta dos pesquisadores. A igreja já tem experiência nesse assunto para saber que é preciso ser prudente e esperar até que se possa confirmar se esse é mesmo o Santo Graal. Ao longo da história, surgiram várias teorias e versões sobre o paradeiro do Santo Graal, um dos motivos das cruzadas e também tema de vários filmes de Hollywood. Mas o abade desconversa quando perguntado se o Vaticano já sabe da descoberta de León. O Papa Francisco já tem a informação sobre essa possibilidade de ter sido descoberto o cálice da última ceia? Agradeço a sua preocupação, mas, se me permite, eu prefiro não responder a essa pergunta. Os professores espanhóis conseguiram traçar a história do verdadeiro cálice de León até o ano 400. Para o pesquisador, está claro. Esse é sim o objeto que deu origem à lenda do Santo Graal. Disso É esse. não há dúvida. Não há dúvidas, com tanta certeza. Mas o que não há dúvidas é o que nós temos registrado na Escritura. E o Evangelho deixa bem claro aquilo que aconteceu. O texto que nós temos usado vez após vez para trazer à memória aquilo que de facto Jesus fez, está ali, é um excerto do Evangelho de Lucas, e os irmãos podem seguir, eu até vou ler ali, e a ênfase das palavras que estão a cor é minha, exatamente para sublinhar, destacar o que considero ali mais importante. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão,
Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o texto bíblico, é tanto quanto a Escritura diz, tanto quanto nós precisamos de guardar e de refletir sobre este texto e, dentro de alguns minutos, participarmos então da ceia com um propósito, com um significado, conforme Jesus lhe pretendia dar. No slide seguinte, que está ali, nós procuramos trazer um pouco aquilo que é mais atual, mais dos dias de hoje. Dos dias de hoje, nós poderemos ter, sobretudo ali, dois elementos representados. Naturalmente, o pão. O pão não dos dias de Jesus, porque era um pão um pouco diferente, mas o pão já amassado nos dias de hoje, porventura semelhante àquele que nós temos aqui na mesa, que já está partido, já está cortado e que daqui a pouco cada um de nós irá receber um pedaço. E tem o cálice com vinho, porque de facto aquilo que Jesus usou à mesa foi vinho. Não sumo de uva, não qualquer outro elemento, mas vinho fermentado, fruto da vide. Mas fruto da vide que, na linguagem que Lucas apresenta, na palavra grega é oinos. E oinos significa sumo de uva fermentado e que é traduzível por vinho, literalmente. Mas há uma expressão que é importante, o slide anterior ainda. Há uma expressão que aparece mais de uma vez, quer no pão, quer no vinho, que é esta: em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. E de facto, este em memória de mim deixa consigo, ou traz consigo, uma marca importante daquilo que deve ser o entendimento doutrinário associado com estes dois elementos que estão ali, bem presentes, que é o pão e o vinho. Agora, meus irmãos, o mais importante não é o copo, o mais importante não foram as migalhas que ficaram sobre a mesa, sobrantes daquela distribuição do pão. O mais importante que nós não podemos perder alguma vez de vista é que tudo aquilo apontava exatamente para o sacrifício de Jesus. Então o pão e o vinho valem o que valem. O pão e o vinho são elementos, símbolos de alguma coisa que Jesus procurou deixar marcado ali com os seus discípulos em termos de comunhão, de intimidade, de alguma coisa que eles não deveriam esquecer mais. E sempre que se reunissem, quando partissem o pão, deveriam trazer isso à memória. Mas aquilo que eles não podiam perder, aquilo que de facto é o essencial, e muitas vezes alguns ficam pelos acessórios, alguns ficam pelas sombras, alguns ficam pelas envolventes e não vão ao cerne da questão. E o cerne da questão é exatamente que aquilo apontava para quê? Para o sacrifício de Jesus. O seu corpo queria ser crucificado. O seu sangue queria ser derramado. E isso, meus irmãos, trazia consigo mesmo a salvação. Isso trazia consigo mesmo um novo patamar de comunhão, de elevação dos discípulos até à presença de Deus. Então, o mais importante da ceia do Senhor, mais do que termos qualquer relíquia aqui à nossa frente, mais que procurarmos colocar, digamos, o que quer que seja envolvido com pedras de ouro, com partes de ouro, com pedras preciosas, mais do que isso, é de facto o sacrifício de Jesus que não pode passar à margem daquilo que é de facto a nossa participação. E enquanto que para outros esta relíquia é uma sobra, para nós é apenas o meio que nos traz de novo à realidade, à essência do cristianismo, daquilo que Jesus fez com o seu sacrifício. É o sacrifício de Jesus, então, simbolizado pelo pão / corpo, pelo vinho / sangue. Aquilo que Jesus usou, e é importante lembrar isto, foi pão, foi vinho. Mas com esses dois elementos, Jesus quis significar, Jesus quis deixar com eles alguma coisa que jamais poderiam esquecer. Era o seu corpo e o seu sangue. Porque eles eram vitais em todo este processo. No slide seguinte, então, nós podemos exatamente analisar aquilo que é a doutrina que está associada, que está subjacente a estes dois elementos e que para nós, meus irmãos, não são sombras. Para nós é vida. Para nós esta é a essência. Para nós esta é a realidade. Perder isto
e olhar para o cálice, perder isto e ficar tão ligado àquilo que pode ser um objeto, é de facto diminuir todo o sacrifício e toda a ênfase, toda a doutrina que Jesus lhe quis dar. A ceia do Senhor, reparem alguns aspectos ali que são importantes de nós considerarmos e que são normativos para nós também, como igreja. A ceia do Senhor foi reservada aos discípulos de Jesus. Não foi qualquer pessoa, Jesus não decidiu mandar os seus discípulos para um galpão, como dizem os nossos irmãos brasileiros, ou para um grande armazém, juntar aí centenas e centenas de pessoas, quem quisesse vir, mas Jesus, na sua intimidade, juntou aqueles 12. E mesmo desses 12, um só participou no início, porque depois saiu para ir trair o seu mestre, conforme estava. Mas a ceia do Senhor foi reservada aos discípulos de Jesus, naquela altura. Nos dias de hoje, a ceia do Senhor é reservada para quem? Para aqueles que são crentes em Jesus. Quem não é crente em Jesus, quem ainda não assumiu este compromisso de seguir Jesus, pode observar. É convidado a observar, mas ainda não é tempo de participar. Precisa dar algum passo mais, precisa de se identificar, de assumir, de facto, esse compromisso com Cristo. Então, hoje, a ceia do Senhor é para os crentes comprometidos com Jesus, que o aceitaram como Salvador e o seguem como Senhor. Esses dois aspectos aí. Depois é celebrada com toda a reverência e fé. Este não é um ato corriqueiro. Não é um ato rotineiro. Alguns podem dizer: porque é que nós que somos tão biblicistas, porque é que nós que somos tão... queremos ser tão fiéis ao texto bíblico, não fazemos exatamente aquilo que encontramos na Escritura? E aquilo que encontramos na Escritura, meus irmãos, eu digo isto como pastor e sou há quase 40 anos, convictamente. A Escritura diz: fazei isto todas as vezes que vos reunides. E nós não fazemos todas as vezes que nos reunimos. Por exemplo, no próximo domingo já não vamos fazer, já não vamos celebrar a ceia. Nós temos como hábito na nossa igreja fazê-lo uma vez por mês. Neste caso, no primeiro domingo do mês. Já tem sido no segundo. Já tem havido meses em que, porque eu não estou, não se realiza. Mas será que com isto que nós estamos a infringir aquilo que é a palavra de Deus? Não deveríamos fazer isto todos os domingos? Porquê é que não fazemos? Porque não queremos que se torne uma coisa rotineira. Apenas por isso. Apenas por isso. Poderíamos celebrar a ceia do Senhor cada domingo, como outras igrejas fazem. Mas para nós é de facto um momento tão especial que não pode ser rotineiro, não pode ser corriqueiro, não pode ser tão trivial que nós perdemos verdadeiramente a essência e o significado. Então celebramos com toda a reverência e fé, lembrando o quê? O memorial. Ou seja, o que é um memorial? É trazer à memória alguma coisa que às vezes esquecemos. E, meus irmãos, se há alguma coisa que nós não podemos esquecer, é o sacrifício de Jesus. Aquilo que é a maior sobra para nós cristãos da Semana da Paixão é exatamente o sacrifício de Jesus. Porque foi por esse sacrifício que nós pudemos chegar ao Pai. Por esse sacrifício que nós pudemos obter arrependimento. Por esse sacrifício que nós pudemos ser declarados pela graça de Deus, filhos de Deus. Por esse sacrifício que nós estamos aqui. Então é trazer à memória esse sacrifício de Jesus, que é aquilo que é mais sagrado. E como é que nós o fazemos? Mantendo o simbolismo dos elementos que Jesus separou naquela altura. Reparem, nós podemos trazer à memória como? Tendo primeiramente aqui uma celebração pascal. Tendo aqui uma refeição. Transformando este salão com mesas e tendo aqui uma refeição. E depois teríamos então a ceia dos Senhores. Não fazemos desse modo. Há um lugar próprio para cada coisa. Mas aquilo que é importante é que Jesus fez a celebração da Páscoa. Mas depois, ali à mesa, na mesma mesa, ele separou dois elementos. E esses dois elementos deveriam ser usados para simbolizar e trazer à memória aquele momento tão significativo. Meus irmãos, eu creio, é aquilo que está ali no final. Momento de íntima comunhão com os Senhores.